Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Celso e eu estamos aqui mergulhando uma jornada de exploração e profundeza da espiritualidade e sabedoria encontrada nas Escrituras. Celso, gostaria que hoje você falasse sobre as polaridades das palavras nas Escrituras, no sentido figurativo. Polaridade pode ser usado para descrever a oposição ou contraste entre duas ideias, forças ou características opostas, muitas vezes implicando um estado de estar em extremo oposto. José, tudo bom, pessoal aí que está entrando no YouTube, nas redes sociais, gratidão, né? Vai lá, dá um like para quem, né, tá começando com esse nosso canal, tem vários já artigos, né? E os nossos artigos, eles vão ter essa questão básica, principal de como vencer as polaridades, né? Na vida, a gente pode ter sensação ruim, sensação boa, pensamento bom, pensamento ruim, sentimento bom, sentimento ruim. E o que as escrituras sagradas, né, têm esse compromisso? Nas escrituras sagradas, através, né, do aplicativo que o José criou, a gente pode enxergar o começo, meio e fim de um conceito mais profundo até perceber que ele é sagrado. Ele tem segredos por trás e esse é o nosso objetivo, né, de estar falando com vocês. Como a gente já percebeu que através da razão, dos números, também tem uma geometria sagrada por trás disso, o entendimento do contexto, da interpretação correta dos versículos, através de uma numerologia sagrada, a gente pode escolher sempre o bem e explicar por que descarta o mal. Celso, sabemos que você é um grande estudioso das Escrituras Sagradas e usa a Gematria para fazer suas correlações das palavras e versículos. Você poderia explanar um pouco mais dessa técnica de interpretação? É porque as escrituras sagradas, primeiro, né, se a gente for ver ao longo da história da humanidade, mais o homem se acha enganado do que qualquer outra coisa. Porque se a gente pensar como objeto das religiões, aonde essas religiões se apoiam? São nos livros sagrados. Até o diabo se apoiava no livro sagrado quando ele foi tentar Jesus. Então, a chave não só das escrituras sagradas, mas na nossa vida também, é como a gente percebe e interpreta situações. E no caso de uma escritura sagrada, é como a gente interpreta o texto sagrado. E os números, não existe interpretação para número, né? Um número corresponde a uma realidade que ele é. Se eu falo uma banana, é uma banana. Não adianta você imaginar 3 bananas. Se eu falo 10 caquis, são 10 caquis. Só que as palavras, elas têm sentido dúbio, principalmente quando você tem uma experiência em relação a ela e principalmente quando você conhece que ela apenas pode ser simbólica, ter outros sentidos morais, espirituais, como os antigos já sabiam isso e trabalhavam nas próprias escrituras. Conceitos muito mais aprofundados, né, José? Em conformidade com isso, Celso, tem alguns exemplos de pluralidade de palavras que nos leva a aprender nas Escrituras, como essas palavras, por exemplo, bênção e maldição. Você podia explicar um pouco esse A assunto? gente pega o exemplo de bênção e maldição desde sempre, porque vamos falar da história cristã rapidamente, só para a gente fazer uma ligação. A vida de Jesus, em termos humanos, até o fim dela, teve um início de perseguição, depois houve traição, perseguição quando ele nasce, tanto é que ele tem que fugir para o Egito e etc., está sendo perseguido. Depois, né, ele faz bênção para as pessoas, né? Ele vai curando pessoas, ela vai ensinando as pessoas, vai perdoando as pessoas, vai tendo a misericórdia.
Então ele está agindo através da misericórdia. Depois ele é traído, podemos dizer assim também, eu fui amaldiçoado, eu fui traído, eu fui enganado por um discípulo que ele abençoava também, etc. E no final é mais maldito ainda, sendo crucificado. Então, para a gente poder entender a dinâmica da dualidade da luz e da escuridão e do bem e do mal, se a gente não tivesse numerado cada palavra, se a gente não soubesse a medida de cada coisa com uma certa exatidão, a gente poderia pensar que ser bom é ser maldito. Eu não quero ser bom, porque quem vai ser bom só vai sofrer, né? E aí ele mostra no final que a grande bênção que ele quer representar para todos nós é a imortalidade, né? Ele não morre, né? Então, talvez a última maldição, a coisa mais dura para o ser humano, é crer na morte. Mas com os instrumentos que a gente tem, né, José, com o aplicativo que você fez, a gente tem como numerar cada palavra, mostrar onde ela está em cada versículo, mostrar que cada letra tem vida própria e que a própria Escritura define bênção e maldição, vida e morte, apenas 4 palavras, dando base para tudo, colocando uma quinta palavra que é o livre-arbítrio, né? Ou não uma palavra, porque são 2 palavras, mas com uma sentença, né? Livre-arbítrio, bênção, maldição, vida e morte. Celso, a polaridade entre bênção e maldição tem uma forte interação, positiva e negativa, em muitas tradições religiosas. Essa dinâmica sempre representou a dualidade da vida, luz e escuridão, bem e mal. Você tem mais alguma citação para concluir esse assunto? Então, a gente, né, José, vai fazer vários vídeos analisando cada palavra dentro da Escritura. Então, para o pessoal não ter pressa, a gente vai trabalhar muito com pares, né, de palavras, tanto opostas quanto como sinônimo. Então, a gente vai ver, por exemplo, que pela numerologia, né, a gente vai ver que a palavra maldição, por exemplo, é sinônimo de poder, né? E, infelizmente, a gente vai ver que muitas pessoas que buscam o poder acabam se amaldiçoando. Por quê? Porque aquilo que deveria ser uma bênção que veio do céu, a autoridade, ela faz mau uso. Então, a chave numérica também ela é muito interessante, porque como é que uma coisa boa pode se transformar numa coisa ruim? E como é que uma coisa ruim pode se transformar numa coisa boa? Resumindo, como é que eu posso transformar uma coisa negativa em positiva e uma coisa positiva em negativa? E não é isso que a gente aprende nessa equação de primeiro grau, quando muda o sinal do número, passa de um lugar para o outro? A gente passa um número de um ponto para o outro, né, dentro da equação do primeiro grau, muda a polaridade, né? Então, quando você muda a posição da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, uma passa a ser positiva e outra passa a ser negativa. Com as palavras, a gente vai mostrar que acontece exatamente a mesma coisa. Jesus foi abençoado porque ele perdoava, então ele dava uma dupla bênção para quem era mal, né? E qual seria o normal das pessoas? Quem é mal precisa de vingança, né? Precisa de ser vingado. É interessante, né, José, que a gente vai explorar a escritura com todas as regras, os sábios, assim por diante. Na palavra negativa tem as letras de vingar, né? Vinga, né? Então a gente vai aprender que todas as palavras estão em movimento. E a gente pode ver as coisas de outra forma. De novo, quem permite isso de todas as formas? Os próprios valores numéricos. E a gente também vai ver que na palavra negativa tem a palavra nega, né? Então, se eu sou uma pessoa negativa, eu estou negando talvez as bênçãos que teriam que vir para mim pelo céu, né? Pela graça, né?
e Uhum. etc. Interessante que na palavra positivo é posto. Posto, né? Posto é um cargo. Então, na realidade, às vezes eu recebo um cargo que é uma bênção e transformo em maldição pelo uso que eu falo aqui, que eu faço aquilo. E Pelo, interessante que os números também aparecem como nota, né? De pelo uso do representação, poder, né? né? Pelo Hã? uso do poder. Pelo uso do poder, né? Tirou nota 4, tirou nota 3, né? Diminuiu Uhum. a nota, aumentou a nota. Tudo isso entra no sistema ético e moral também, né, José? Celso, então, concluindo o vídeo de hoje, gostaria que você falasse das aplicações na nossa vida diária e como praticar e incorporar esse aprendizado da Acho que a polaridade. primeira coisa é reconhecer, né? Aceitar. Admitir que existe dentro de você a luz e as trevas, né? Uhum. É interessante que esse conceito no número 4 ele se torna integral, né? Uhum. Porque matematicamente a raiz de 4 é Dois. 2. Então, pela figura geométrica, pela geometria sagrada, quando você tem a ideia do quadrado, você sempre tem a base 2 que já aparecia também no triângulo, né? Se você pensar numa geometria e ver o desenho, embaixo do triângulo são 2 pontos. Embaixo do quadrado também é 2 pontos. Então, primeiro eu devo admitir que existe pensamento negativo que atrapalha a minha vida. E depois, por lei natural, eu também vou ter que admitir que ação negativa e sensação negativa também vai atrapalhar a minha vida. E ao contrário, a positiva, no sentido moral, ético, que a gente vai ter que conversar tudo isso, que tem a ver com não podemos assim dizer, mudar o conceito original das palavras, o conceito sagrado das palavras, né? Quando eu sigo a palavra e o número confirma isso, o número está lá para corresponder a uma realidade incorruptível, eu posso andar sempre buscando o positivo em expansão, né? Em todos os setores da nossa vida, né? É Aprendendo isso. como Pode você falar. sempre diz, tudo está escrito, né? Isso. Só que a gente não crê no que escreve, né? Aham. Crê, você tem que crer. Você vê que as letras crê é a chave de tudo, porque se você mudar as letras de crer, você tem de receber, né? E é Uhum. interessante que na palavra terceiro, primeiro, segundo, terceiro, no meio das palavras tem ter e crer, né? Uhum. Então, eu posso dizer claramente, eu tenho a dualidade, mas eu creio na bondade. Ou, infelizmente, eu tenho a dualidade, mas eu prefiro a maldade. Ou eu creio na maldade, né? Ok. Muito obrigado, Celso. Agradecemos nossos colaboradores, nossos ouvintes. Esperamos vocês no próximo vídeo. Um abraço.